Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindo. Você está com o Semanário Económico. A partir deste momento tem toda a atualização sobre o essencial da tendência de evolução da economia nacional e há espaço os eventos mais relevantes no plano internacional com potencial de repercussão local dos mesmos. Hoje trazemos um programa bastante balanceado e que evolui para uma configuração daquilo que é, nesta altura, os aspectos mais prementes dos desafios econômicos atuais de Moçambique. Até lá, entretanto, atraio agora a sua atenção para os títulos dos temas informativos alinhados para a presente edição. Índice de transparência no setor extrativo fixa média global em 17,98%, classificando o setor como opaco. Temos empresas que oferecem informação apenas aquela que lhes interessa. Chamamos isso de transparência seletiva. E depois tem aquelas que são completamente um buraco negro, não fornecem nenhuma informação. O setor do sal destaca-se como exemplo de boas práticas e abre espaço para novas oportunidades de investimento industrial. Devemos olhar também este resultado como um indicativo e traz para o setor privado, que é aí uma oportunidade de negócio. Dependência da biomassa ameaça a transição energética e o acesso universal em Moçambique. Provavelmente sabemos que muitas famílias, e também aqui falo um pouco da cozinha limpa, das sessões de cozinha limpa, porque obviamente muitas famílias não podem pagar os custos iniciais deste tipo de soluções e, portanto, acaba por ser um entrave. Este é o Semanário Económico. Vamos então descortinar um pouco mais sobre as manchetes que acabamos de avançar. A notícia sobre esta iniciativa da Pool Strategic se trata de uma iniciativa que avaliou a conformidade do processo de fortificação de alimentos com destaque para o balanço nos alimentos de ingredientes como sal, açúcar, óleo, farinha de trigo e milho. Na verdade, trata-se de uma abordagem que incita ao engajamento do setor do agroprocessamento neste desafio que é do combate à malnutrição ou à desnutrição crônica, um aspecto que afeta e condiciona o crescimento econômico sustentável de Moçambique. Devemos olhar também este resultado como um indicativo e traz para o setor privado, que é aí uma oportunidade de negócio. O setor da indústria extrativa continua, por razões compreensíveis, continua sob o crivo da opinião pública. Muito recentemente foi apresentada a mais recente publicação relativa ao índice de transparência do setor extrativo em Moçambique, um índice, portanto o índice de 2025, que indicou que essa métrica se situa neste momento em cerca de 17,98%, classificado nesses termos, de acordo com os parâmetros definidos como uma classificação de uma realidade de transparência no setor extrativo como sendo opaca. Esta situação evidentemente suscitou
de diversas reações sobre como é que o país não avançou tanto na transparência no que diz respeito ao setor extrativo. 18 das 32 empresas avaliadas, cerca de 56% registraram uma pontuação de cerca de 0%, evidenciando a ausência total de prestação de contas. Temos empresas que oferecem informação apenas aquela que lhes interessa. Chamamos isso de transparência seletiva. E depois tem aquelas que são completamente um buraco negro, não fornecem nenhuma informação. O outro tema que elencamos vai para o setor climático e energético ao mesmo tempo. Trata-se de uma situação paradoxal que encerra o setor da energia em Moçambique, a despeito do seu grande potencial em recursos energéticos. O país, todavia, continua a depender grandemente da biomassa, com todos os riscos daí advindos para a realidade humana em concreto. É que 60% do consumo total ou final de energia em Moçambique ainda depende de lenha e carvão. Este é um paradoxo, na medida em que o país ainda usufrui de tecnologias obsoletas, edifícios, transportes, indústrias que levam custos e reduzem a eficiência. O financiamento internacional para este setor tem estado a fluir, mas todavia nos últimos anos tem apresentado uma tendência de declínio. Porque obviamente sabemos que muitas famílias, e também aqui falo um pouco da cozinha limpa, das sessões de cozinha limpa, porque obviamente muitas famílias não podem pagar os custos iniciais deste tipo de soluções e portanto acaba por ser um entrave. Você está com o Semanário Econômico. Boa noite. Moçambique vive um momento de viragem positiva no seu posicionamento econômico e institucional. A decisão do Grupo de Ação Financeira Internacional, a GAFI, de retirar o país da lista cinzenta representa um passo histórico e o reconhecimento de um trabalho sério e coordenado entre o governo, o setor financeiro e as instituições de supervisão. Estão de parabéns as equipes, as lideranças que se empenharam para que este resultado, envolvidos pouco mais de 2 anos, fosse possível. Trata-se de um resultado que a todos deve alegrar. Esta saída reforça a credibilidade internacional de Moçambique e também melhora a percepção de risco, reabre portas ao financiamento externo e restaura a confiança dos investidores e dos parceiros internacionais. Mas é importante nesta altura recordar um aspecto. Este é um ponto de partida e não um ponto de chegada. Ou seja, Moçambique não se pode deixar se dar ao luxo de desperdiçar esta oportunidade, este ganho, regredindo, no caso, para um ponto inicial, ou pior ainda, recuando para posições ainda mais anteriores às já superadas. A história recente mostra exemplos de reformas e conquistas que não conseguiram manter por falta de consistência, disciplina e planos de continuidade. Desta vez, o desafio é outro: trabalhar para garantir soluções duradouras e sustentáveis, consolidar os avanços institucionais e preservar a integridade do sistema financeiro, assegurando que a confiança internacional se traduz em benefícios concretos para a economia
e para os cidadãos. Em suma, um marco de esperança, mas também de muita responsabilidade. O segundo acontecimento de relevo que merece e justifica o nosso comentário nesta semana é o levantamento da força maior no projeto Mozambique LNG, liderado pela Total Energy. Esta decisão marca o início de uma nova etapa na exploração do gás natural da área 1 da bacia do Rovuma, um dos maiores investimentos privados alguma vez realizados em África e, por felicidade, em Moçambique. O gesto da Total Energy sinaliza confiança renovada no ambiente de segurança e estabilidade em Moçambique, reacende as perspectivas de retoma dos investimentos e renova também a esperança de crescimento econômico, não só na zona norte do país, na Península de Afuns, como em toda a estrutura econômica de Moçambique. Mas, juntamente com essa decisão, veio um tema que exige atenção e prudência: a solicitação de reconfiguração do plano de desenvolvimento do projeto, particularmente na estrutura de custos e nas condições contratuais. Esta reavaliação poderá redefinir a distribuição de benefícios, os prazos de execução e também as margens de rentabilidade. Por isso, é crucial que Moçambique adote uma postura técnica, estratégica e negocialmente assertiva, garantindo que as revisões não comprometam o interesse nacional e nem limitem os benefícios esperados em termos de emprego, receitas fiscais e desenvolvimento local. O levantamento da força maior é, sem dúvidas, um sinal de confiança e de reaproximação entre investidores, o Estado e o governo. Mas é também um momento que exige maturidade institucional, coordenação interministerial e visão de longo prazo, para que este relançamento do projeto se traduza em crescimento real e sustentável e não apenas em expectativas. Em ambos os casos, a saída de Moçambique da lista cinzenta, o levantamento da força maior, o país colhe sinais de confiança internacional e reposicionamento econômico. Mas estes sinais exigem governança responsável, estabilidade regulatória e consistência na execução de políticas públicas. Moçambique tem hoje a oportunidade de transformar estas duas conquistas em pilares estruturantes da sua recuperação econômica. A questão central é como assegurar que o entusiasmo momentâneo se converta em progresso duradouro. A resposta passa por uma visão, continuidade e disciplina institucional, porque o verdadeiro desafio começa agora: fazer com que estes ganhos se tornem sustentáveis e transformadores e não apenas episódicos. Moçambique tem um potencial enorme quando falamos do desenvolvimento, mas é preciso perceber a sua diversidade em si, em termos de condições agroecológicas, em termos culturais, e que essas políticas que devem ser formuladas devem, portanto, respeitar essas particularidades de cada zona. Eu acho que nós temos que enfatizar, numa primeira fase, o processo de descentralização, e que este processo de descentralização deve ser entendido de uma maneira muito holística,
tomando em conta que descentralização não se requer só a parte política. É preciso fazer uma descentralização, tomando em conta também descentralização financeira. Alocar os recursos em diferentes áreas para que as pessoas, a nível da base, tenham capacidade de responder às suas necessidades. Acho que precisamos de acreditar que ainda somos emergentes e precisamos de acolher e selecionar as melhores experiências. Você está com o Semanário Econômico. O estudo da Pulse Strategy apresentado pelo Ministério da Economia e também pelo Comitê Nacional de Fortificação de Alimentos, em parceria com a Food Fortification Initiative e também a Unicef, avaliou o grau de cumprimento das normas nacionais de fortificação alimentar em Moçambique. Os resultados mostraram avanços relevantes e também nos aspectos de qualidade e conformidade dos produtos, embora persistam lacunas de padronização e fiscalização. O relatório abre igualmente caminho a novas oportunidades industriais para o setor privado, a sua integração na indústria do agroprocessamento e, no caso, em apreço, assegurando a devida fortificação dos alimentos como é recomendável. Num contexto em que a nutrição é vista como um pilar da competitividade econômica. Para o governo, a fortificação alimentar é hoje uma política de duplo impacto. Melhora a saúde pública e fortalece a base produtiva nacional. A representante do Ministério da Economia e do Comitê Nacional de Fortificação de Alimentos, Eduarda Mongoi, afirmou que esta é uma das estratégias mais custo-efetivas para prevenir deficiências nutricionais. A fortificação de alimentos, ou seja, a adição das vitaminas e minerais nos alimentos de consumo massivo, continua sendo uma estratégia prioritária para o governo de Moçambique, pois visa garantir a ingestão diária recomendada de micronutrientes e tem sido considerada a estratégia mais custo-efetiva e sustentável para a prevenção da deficiência de vários micronutrientes para países de baixa renda. A fortificação, explicou, integra-se nas cadeias de valor agroindustriais, estimulando a inovação e a diversificação do tecido produtivo nacional. Se for a verificar, nós temos uma costa longa em termos de matéria-prima para a produção de sal e nós podemos ser autossuficientes, mas dependendo de como é que a nossa indústria. Devemos olhar também este resultado como indicativo e traz para o setor privado, que é aí uma oportunidade de negócio. O estudo abrangeu as províncias de Maputo, Matola, Nampula e Sofala e avaliou 5 veículos alimentares fortificáveis: óleo, açúcar, sal, farinha de trigo e farinha de milho. Segundo Wilson Inchama, o processo decorreu em 4 fases: análise institucional, advocacia e capacitação, recolha de amostras e testes laboratoriais, permitindo uma leitura robusta do panorama nacional. And phase 1, we did a landscape analysis in April, and then number 2, we did advocacy and capacity building of the civil society, and then the third phase was going to the market to collect those samples. And then the 4th stage was those samples were brought to the laboratory, and in the laboratory, we first subjected them to qualitative analysis. Mozambique is already moving in the right direction. The only biggest challenge we have seen in wheat and maize is that none of the samples that was tested was able to meet the national standard. Os resultados apontam o açúcar como o produto mais conforme, com 85%, seguido do sal com 77% e da farinha de milho com 74%. Apesar disso, nenhuma amostra cumpriu integralmente os padrões nacionais de fortificação, revelando a necessidade de reforçar o controlo da qualidade
e a monitoria industrial. Entre os produtos avaliados, o sal destacou-se pela consistência e rigor técnico. A representante do Unicef, Lara Cristina Machuama, reconheceu o empenho das indústrias salineiras na adoção de padrões superiores aos mínimos exigidos. Há um esforço muito grande do setor do sal. Em termos de ir para além da norma, acho que é o veículo que melhor está, né? A ir para além daquilo que a norma estabelece. Agora, aqui há 2 pontos. Primeiro é ver se a maior parte daquele sal que está em conformidade, não é local ou não. E depois o segundo ponto é por que é que estão a fazer para além daquele threshold que a norma nos dá e como é que pode-se corrigir isso. O Pool Strategy propõe igualmente maior coordenação entre governo, reguladores, laboratórios e indústrias para consolidar um mercado alimentar mais seguro e competitivo, capaz de gerar impactos económicos sustentáveis e ganhos sociais cumulativos. No essencial, o Pool Strategy confirma que a fortificação alimentar não é apenas uma política de saúde pública, é também uma política industrial. À medida que Moçambique avança para consolidar padrões de qualidade, surge simultaneamente uma oportunidade rara: transformar a nutrição em indústria e a conformidade em competitividade. Mas a verdadeira questão é de execução. Como garantir que os avanços laboratoriais se traduzem em escala produtiva e em investimento privado? A resposta dependerá naturalmente de uma coordenação eficaz entre o governo, o regulador e as empresas e de uma visão que perceba que alimentar melhor é também produzir melhor. O Centro de Integridade Pública alertou que o nível de transparência no setor extrativo moçambicano permanece estruturalmente fraco, com uma média global de apenas 17,98% e mais de metade de empresas avaliadas a operar em opacidade total, segundo o CIP. A 5ª edição do Índice de Transparência da Indústria Extrativa 2025 revela 5 anos de declínio na divulgação de informação essencial e expõe fragilidades de governação que, segundo os autores, ameaçam a integridade institucional do Estado. O Centro de Integridade Pública alertou que o nível de transparência do setor extrativo moçambicano permanece estruturalmente fraco, com uma média global de apenas 17,98% e mais da metade das empresas avaliadas a operar em opacidade total. A 5ª edição do Índice de Transparência do Setor Extrativo revela 5 anos de declínio na divulgação de informação essencial e expõe fragilidade de governação que, segundo os autores, ameaçam a integridade institucional do Estado. O Índice de Transparência do Setor Extrativo 2025 caracteriza o setor extrativo moçambicano como um sistema de extremos, onde poucas empresas atingem padrões de transparência internacional e a maioria se mantém mergulhada na opacidade. Temos uma característica de empresas que, internacionalmente, elas têm políticas extremamente robustas, mas quando já é para Moçambique, já não acontece. Não comunicam com Moçambique em português, mas estão em Moçambique. Então a informação que deveria vir para os moçambicanos não vem. Então estes são elementos de desafio que a gente encontra quando faz esta avaliação e sempre nos trazem algum traço de como é que este nosso setor está organizado. Está organizado com algumas empresas que melhoram, querem prestar informação. Temos empresas que oferecem informação apenas aquela que lhes interessa. Chamamos isso de transparência seletiva. E depois tem aquelas que são completamente um buraco negro, não fornecem nenhuma informação. Então, esta é, na verdade, a característica do setor extrativo. A Kenmare Resources, com 88,14%, recebeu o padrão ouro de excelência em transparência, consolidando-se como referência de boas práticas corporativas. A Sasol Petroleum Timana, com 73,68%,
lidera o pódio de 2025, seguida pela Montepuez Rubemine com 73,24% e pela Trig Exploration e Mining com 62,40%. Em contrapartida, 18 empresas registaram 0%, incluindo a Vulcan Resource, a NH, a Minas Moatize, a Companhia Moçambicana de Gasoduto e a Tazeta Resources, classificadas pelo CIP como buracos negros informais. Segundo o investigador do CIP, Rui Mata, o principal obstáculo à boa governação continua a ser a resistência sistemática à divulgação fiscal e contratual. Espera-se que as empresas olhem para este índice como um elemento que lhes ajuda a identificar onde é que estão as fragilidades da divulgação de informação. E o governo, esse nosso índice, serve como um sinalizador. Quais são os problemas, onde e o que as empresas divulgam, o que não divulgam. Então o governo pode usar este índice para poder saber como atuar dentro do setor e como também ajudar a melhorar a transparência. Porque para além disso, nós fizemos uma análise de qual é a percepção das pessoas em relação à transparência. O que as pessoas disseram? Disseram que o setor no geral não é transparente. Quem é responsável por promover a transparência? É o governo. Onde é que está o governo? O governo parece ser ausente em relação a este assunto. O relatório indica que a média de transparência fiscal é de apenas 13,18% e que as empresas preferem concentrar a comunicação nas vertentes social e ambiental, mantendo silêncio sobre pagamentos ao Estado, contratos e beneficiários efetivos. Então, isto tem impacto reputacional e tem impacto para Moçambique, porque a ideia é como é que Moçambique não consegue impor transparência dentro do seu país. Significa que há fraquezas institucionais e isto impacta de forma direta ou indireta naquilo que é os benefícios que deveriam ser alcançados. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos obteve 0% de transparência, um resultado que o CIP classifica como um colapso institucional na prestação de contas. A sua subsidiária, a Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, registrou 41,63%, demonstrando que a transparência é possível quando há vontade política. Para a ativista e pesquisadora do CIP, Fátima Mimbire, o caso da NH deve servir de alerta sobre o papel das empresas públicas na defesa do interesse nacional. Uma NH que tem participações nos projetos de hidrocarbonetos, tem que ser ela assumir como representante do Estado que, olha, aqui em Moçambique a nossa postura tem que ser essa, não é ter uma participação passiva, tem que ter uma participação ativa, onde ela até promove também boas práticas, né? Para garantirmos que o povo moçambicano está satisfeito, garantirmos a licença social que tem as 3 dimensões, que tem a dimensão social, ambiental e econômico-fiscal. Estas empresas têm que ir à frente. Então, o Estado diz que quer ter participações no setor mineiro de no mínimo 20%. Não é para ter 20% só para encaixar como um Estado rendeiro. Tem que ser também para influenciar a forma de ser e estar de acordo com os interesses do povo moçambicano. O padrão ouro de excelência em transparência foi atribuído à Kenmare Resource pela consistência e liderança em divulgação pública. A Sasol Petroleum Temana, para além de integrar o Top 3, recebeu o Prémio de Transparência Ambiental 2025, com 95,45% nesta dimensão, e a menção Salto Quântico, por ter registado o maior avanço desde 2020. O diretor-geral e vice-presidente da Sasol Moçambique afirmou que o resultado do CIP é resultado de uma cultura de conformidade e de compromisso institucional com a prestação de contas. E este compromisso é um compromisso para nós natural, eu vou dizer natural porque não se está a exigir nada que não seja bons princípios de governação. Portanto, nada que o CIP aqui colocou como indicadores, os indicadores para esta classificação, não devem fazer parte do dia a dia das empresas. Portanto, as empresas no seu dia a dia têm que ter esta capacidade de providenciar. E como disse, é um desafio, mas é um desafio alcançável, um desafio execuível, sem grandes esforços, na medida em que eu diria que é a maneira correta das empresas estarem. A 5ª edição do Índice de Transparência do Setor Extrativo reforça a tese de que a transparência não é apenas uma obrigação moral, mas um ativo econômico e de estabilidade política. No essencial, a conferência da ANJUR trouxe à tona uma verdade incontornável. O desenvolvimento econômico não se faz apenas com capital, mas também com coerência jurídica e inteligência fiscal.
Moçambique está perante um ponto de viragem nesta altura, ou se adapta o seu sistema legal e fiscal à nova economia digital e verde, ou arrisca ver o crescimento travado por leis desatualizadas e incentivos mal calibrados. O desafio daqui em diante é da execução e coragem política, ou seja, transformar o direito num instrumento de progresso e justiça num fator de competitividade. Afinal, a verdadeira reforma não é apenas legal, é estrutural. O governo prevê mobilizar 80 mil milhões de dólares até 2050 para expandir a rede e financiar a transição energética. Realizada em Maputo sob o lema Construindo um Futuro de Justiça, Inovação e Desenvolvimento Inclusivo, a Conferência Nacional da Associação Nacional dos Juristas de Moçambique, ANJUR, reuniu economistas, académicos, representantes do governo e da sociedade civil para discutir o papel da justiça econômica e da inovação jurídica na transformação estrutural do país. Os participantes defenderam basicamente reformas fiscais e modernização legislativa como pilares de um crescimento econômico mais competitivo, inclusivo e tecnologicamente adaptado. O primeiro painel, subordinado ao tema Desafios da Justiça Econômica e Fiscal em Moçambique, abordou o equilíbrio entre a arrecadação fiscal e os investimentos à produtividade. Para Carlos Barbosa Rodrigues, contabilista e consultor fiscal, o Estado deve premiar as empresas que criam empregos e contribuem ativamente para a economia formal. Repare-se o seguinte, neste momento, o que é que o Estado recebe desse desempregado? Zero. Passaria a receber 3%. Não pode ser visto em que deixou de receber 7% para receber só 3%. O especialista sublinhou que a justiça fiscal deve ser equitativa e promover rendimento a longo prazo. Se temos uma isenção, não vai haver receita fiscal direta. O que é que se perspectiva? Perspectiva-se nesses projetos que vai haver mais postos de trabalho, de preferência nacionais, de preferência que vai gerar maior rendimento. O advogado e académico David Ferreira alertou, contudo, para os riscos de políticas fiscais mal calibradas. Se o Estado fiscal, o Estado legislador, decide dar benefícios fiscais, falo no pressuposto de que é um meio de promover o investimento. Talvez não seja, talvez nos prejudique mais do que dando. O painel convergiu na ideia de que a reforma fiscal deve ser estruturante e não episódica, com foco na previsibilidade, na transparência e na criação de condições que tornem o sistema tributário um instrumento ativo de crescimento econômico e formalização empresarial. Os oradores sublinharam também a urgência de uma revisão profunda do quadro legal moçambicano, ainda marcado por diplomas herdados do período colonial, muitas vezes incompatíveis com a atual Constituição e com a realidade econômica contemporânea. Em função dos indicadores econômicos, poder julgar de forma mais confortável, dando maior alívio aos mais desfavorecidos e, aliás, fazendo isto, estaria sempre, de qualquer das maneiras ou de qualquer das formas, a respeitar este princípio fundamental que é o princípio da capacidade contributiva. O segundo painel da conferência centrou-se na inovação jurídica como alicerce de transformação econômica, colocando em destaque os desafios decorrentes da automação, da inteligência artificial e da digitalização dos processos produtivos. O advogado Valdez Beleza advertiu que Moçambique precisa antecipar os impactos sociais e laborais da tecnologia. De todas as inteligências artificiais, apenas uma e única pessoa que monitora toda a plataforma. Essa realidade vai chegar aqui em Moçambique, bem rápido. Será que a nossa lei de trabalho está preparada para receber essa realidade? Os especialistas defendem que o sistema jurídico deve antecipar as transformações tecnológicas e prever novas formas de trabalho, incluindo o trabalho remoto, híbrido e digital, de modo a proteger o emprego e garantir segurança jurídica às empresas. Boa parte da legislação é do tempo colonial
e não se coaduna nem com o quadro constitucional vigente, atual, nem também, principalmente, acho eu, com o quadro social circunstancial em que vivemos. Além do impacto no trabalho, os participantes destacaram que a inovação jurídica pode impulsionar a gestão de energias renováveis e transição verde, através de modelos contratuais e regulatórios mais flexíveis e integrados. O Índice de Transparência do Setor Extrativo 2025 deixa um recado claro. A opacidade continua a ser um dos principais entraves ao desenvolvimento econômico e à confiança institucional em Moçambique. A falta de prestação de contas, morosidade na divulgação de dados e a indefinição de decisões de políticas públicas ainda limitam a previsibilidade e afastam o investimento. Melhorar a transparência não é um gesto político, é uma exigência econômica. Sem informação fiável, não há planeamento sólido, nem crédito sustentável, nem políticas que resistam ao escrutínio público. O país precisa de instituições mais abertas, uma cultura de responsabilização real e mecanismos de comunicação públicas consistentes, capazes de reconstruir a confiança entre o Estado, o setor privado e a sociedade. Porque, em última instância, a transparência não é apenas um valor ético, é uma condição para o crescimento e para a legitimidade das reformas que o país tanto precisa de consolidar. Moçambique enfrenta um dos seus maiores paradoxos do seu processo de desenvolvimento. É que, enquanto investe em projetos maciços de transporte e geração de energia, a maioria das famílias moçambicanas continua dependente de lenha e carvão para cozinhar. O alerta é da Agência Internacional de Energia, que no seu mais recente relatório identifica esta dependência estrutural da biomassa tradicional como um dos principais entraves à transição energética justa e à meta de acesso universal à energia a que o país se propõe alcançar até 2030. Apresentado no 5º Seminário da CPLP sobre Energia e Clima, realizado em Maputo, o relatório revela que mais de 60% do consumo final de energia em Moçambique provém da biomassa sólida, usada sobretudo em zonas rurais. Segundo a Agência Internacional de Energia, este padrão de consumo perpetua desigualdades sociais, acelera a degradação ambiental e expõe milhões de moçambicanos a problemas respiratórios causados pelo fumo doméstico. A gestora do Programa África da Agência Internacional de Energia, Rita Madeira, destacou que Moçambique possui uma das intensidades energéticas mais elevadas da região, com grande parte da energia desperdiçada por tecnologias ineficientes nos setores residencial, industrial e dos transportes. Um dos grandes desafios aqui, que também falamos no nosso relatório, é a questão da celeridade financeira, que tem sido um entrave também a algumas destas soluções, porque obviamente sabemos que muitas famílias, e também aqui falo um pouco da cozinha limpa, das soluções de cozinha limpa, porque obviamente muitas famílias não podem pagar os custos iniciais deste tipo de soluções e, portanto, acaba por ser um entrave. Embora, pronto, na questão do acesso por via da rede existem também ainda algumas tarifas reguladas, obviamente tarifas também sociais, e uma das recomendações que também fazemos é precisamente acelerar os projetos, que já existe uma reserva de projetos de energias renováveis, também ligados à rede, portanto estamos a falar de projetos de solares e projetos de eólicos, que ainda não existe nenhum projeto eólico em Moçambique, existem alguns em curso de desenvolvimento, e que poderão também contribuir para baixar os custos de produção da eletricidade. A presidente da ALER, Mayra Pereira, sublinhou que a transição energética depende da cooperação entre o Estado e o setor privado. No setor energético, as parcerias público-privadas são bastante importantes. Cada país define se esse tipo de parcerias funcionam para projetos dentro da rede ou fora da rede. Fora da rede, quando nós falamos de fora da rede, são os projetos que estão
vamos dizer, a mais de 30 ou 50 quilómetros da rede nacional, que são mais difíceis de se conseguir ligar. Portanto, existe aqui uma oportunidade do setor privado poder entrar e poder apoiar a estratégia nacional a atingir os seus objetivos em menos tempo. Então, o roteiro de cooperação já traz atividades concretas e o objetivo aqui é que nós passamos só de conversar sobre estes pontos para verificar como dar o passo para eles acontecerem em Moçambique. A diretora nacional de energia, Marcelina Mataveia, lembrou que a transição e a energia é também uma oportunidade estratégica para transformar as economias da CPLP. Os países da CPLP, com realidades diversas, mas desafios semelhantes, esta transição não é apenas uma exigência global, mas é uma oportunidade estratégica para transformar as nossas economias, fortalecer a resiliência climática e melhorar a qualidade de vida das nossas populações. Para tal, precisamos reforçar a cooperação técnica entre as nossas instituições, promover a investigação e a formação de quadros e criar condições para investimentos cruzados entre os países da comunidade. A interconexão energética, a digitalização dos sistemas e a promoção de energias renováveis descentralizadas podem e devem ser as áreas prioritárias da nossa agenda comum. O presidente da RELOP, Sandoval Feitosa, reforçou a importância de regras estáveis e coerentes para garantir confiança ao investidor. Se o investidor privado vai colocar o seu dinheiro no projeto, ele quer que as regras do jogo que afetam o funcionamento do projeto sejam bem definidas, sejam coerentes, sejam consistentes e tenham uma boa qualidade técnica e económica. Porque se ele achar que isso é assim, ele vai trazer o seu investimento e vai colocar lá o seu financiamento. Okay? Ou vai emprestar esse dinheiro porque acredita no projeto. Então, a regulação e quem faz a regulamentação tem que ter capacidade técnica, autonomia e independência económica e financeira para, sem pressões políticas, tomar as melhores decisões técnicas a cada momento. Para, no final, termos um setor de energia mais desenvolvido e com os investimentos que são necessários, designadamente com capital público e com capital privado. O plano quinquenal do governo 2025-2029 prevê a mobilização de 80 mil milhões de dólares até 2050 para financiar a transição energética e expandir 7.440 quilómetros de novas linhas de transmissão. A meta é garantir acesso universal à energia limpa, sustentável e moderna, consolidando o papel de Moçambique como potência energética regional. No essencial e efetivamente a dependência persistente da biomassa expõe uma contradição profunda. Num país com vastos recursos energéticos, de gás natural, ou potencial hídrico e solar, milhões de famílias continuam a depender de lenha e carvão para cozinhar e iluminar as suas casas. É um paradoxo que limita efetivamente o progresso, agrava a pobreza energética e acelera a degradação ambiental. Reduzir essa dependência não é apenas uma questão de transição energética, é uma urgência social, econômica e ambiental. Moçambique precisa de políticas de energias limpas e inclusivas, que conjuguem investimento público, incentivos privados, inovação tecnológica para garantir o acesso universal, sustentável, para além de acessível. O desafio, portanto, não é apenas substituir a biomassa, mas transformar a matriz energética num verdadeiro motor de desenvolvimento e inclusão, onde o crescimento econômico caminhe lado a lado com a sustentabilidade ambiental. Fechamos por aqui este bloco noticioso na presente edição do Semanário Econômico. Continue conosco, vamos apenas fazer uma breve pausa. Quando voltarmos,
Estaremos com Eduardo Sengo, economista e consultor, com quem vamos aflorar 2 desenvolvimentos positivos recentes no cenário econômico moçambicano: a saída de Moçambique da lista cinzenta do Grupo da Ação Financeira Internacional e também o levantamento da força maior no caso da implementação do projeto Moçambique LNG, liderado pela Total Energy. Esta é a proposta para o tema de fundo da presente edição do Semanário Econômico. Eduardo Sengo já em estúdio para nos acompanhar nesta análise a estes 2 assuntos candentes. Moçambique. Entre ganhos e responsabilidade, sustentabilidade institucional e visão estratégica após a saída da lista cinzenta e o levantamento da força maior do projeto Moçambique LNG. Essas instituições, estes atores devem continuar a desempenhar o seu papel. Entramos para o tema de fundo da presente edição do Semanário Econômico e, conforme tivemos oportunidade de informar, anunciar logo na abertura do programa, conosco está o economista e consultor Eduardo Sengo, com quem vamos aflorar 2 temas de significativo impacto, não só mediático, mas também com repercussões a diversos níveis da estrutura da sociedade moçambicana e particular impacto também na atualidade e dinamismo da economia moçambicana, do Grupo da Ação Financeira Internacional, HFI, culminar de um processo de medidas que foram sendo implementadas para isentar o país dessa classificação não refutável. O outro tema de significativa importância é o anúncio do levantamento da força maior, um anúncio que veio no culminar de uma sucessão de anúncios e sinais intermédios que vieram então a confirmar este levantamento da força maior no projeto Moçambique LNG, anunciado pela Total. Obviamente que é um anúncio que cai num contexto de muita ansiedade e expectativas relativamente àquilo que se espera que seja o impacto estruturante, coloco aqui as minhas aspas, deste projeto nas perspectivas econômicas e sociais do país. Eduardo Sengo, temos então, bem-vindo ao Semanário Econômico e agradeço-lhe por estar aqui novamente para analisarmos estes 2 pontos. Comecemos pela saída de Moçambique da lista cinzenta. Naturalmente que é um ganho para o país. A questão que eu coloco é até que ponto é sustentável este ganho, na medida em que não várias vezes o país conquistou coisas notáveis e a situação regrediu para níveis iguais ou até piores em algumas situações. Esta conquista acredita que vai se manter? Moçambique vai continuar longe da lista cinzenta? Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado pelo convite. De fato, foi uma semana de muitos assuntos importantes, os quais, desta vez, até positivos do ponto de vista daquilo que se pretende, tanto da nossa economia, do país como um todo. É preciso, antes, olhar sempre para os passos que estão sendo dados. Choramos quando entramos na lista cinzenta e agora temos que alegar por sair desta lista cinzenta. Há, de facto, muitos assuntos por serem considerados, porque levamos 3 anos para sair, quase 3 anos, não é? Para sair desta lista cinzenta, que era até previsível quando isto começou, o trabalho indicou que todas as reformas iriam durar por aí 2 anos, portanto Moçambique não poderia ter saído
mais cedo. A nível mundial, em tempo recorde, menos que 2 anos, só as Maurícias conseguiram, que foram 1 ano e 9 meses. Agora, impacto e sustentabilidade. Portanto, o impacto é visível a todos os níveis. As medidas que são tomadas não podem regredir. Deve haver um processo de continuidade, uma vez tem sido como é que Moçambique pode tornar esta saída sustentável? Essa que é a questão, e não ter a propensão de regressar para a lista cinzenta, no mínimo, e na pior das hipóteses, depois resvalar para a lista negra. Fortalecendo as instituições. Então, as instituições devem continuar a exercer o seu papel. Nós estamos a falar que a lei hoje obriga que qualquer transação suspeita, o banco comercial deve portanto, reportar ao Gabinete de Informação Financeira de Moçambique. E o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique faz o seu papel até chegar à Procuradoria, onde tem a unidade chama-se unidade de antiterrorismo, lavagem de capitais, branqueamento de capitais, se estiver bem a falar. E assim sucessivamente. Então, essas instituições, estes atores devem continuar a desempenhar o seu papel. Mas estamos com um problema ultimamente, que é a velocidade da circulação da massa monetária regrediu bastante hoje, o que torna-se também pernicioso para a própria economia. É pernicioso, sim, na perspectiva de havia uma forma de estar que nós estávamos habituados, a qual estávamos habituados. E essa forma de estar começa a ser restringida, supondo, no sistema financeiro. Quais são os receios que tem, se é que tem, de que Moçambique vai se manter de fato na lista branca e não resvalar na lista cinzenta para si? Sempre os grupos de interesse exercem pressões sobre as instituições. É aí onde o papel das instituições, ou as instituições, devem se fortalecer de tal forma que possam resistir a esse tipo de pressão. Esse é um aspecto. Segundo, é preciso que haja maior transparência na análise deste tipo de casos, de tal forma que alguém não perceba como se tratasse de perseguição. Esse é um aspecto. E terceiro, continua a educação. Então, mais do que esperar transações suspeitas, contínua a educação. É preciso que os atores que têm dinheiro em cash nas suas casas, não possam ser, à partida, considerados criminosos. Há aspectos que têm que ver com a manutenção do ímpeto de reformas. Muitas dessas reformas, e teve a oportunidade de acompanhar nas suas anteriores funções, muitas dessas reformas que esta unidade liderou para que Moçambique saísse da lista cinzenta já vinham sendo reclamadas pelo próprio setor privado. Se nós tivermos todo o dinheiro que anda fora do sistema entrar no sistema, nós temos o aumento da circulação monetária, que tem um impacto estrondoso na economia. Mas, obviamente, há aqui um lado, que é o lado fiscal, que muitas vezes, sem se falar, muitas vezes, é o lado que muita gente que nós procuram evitá-lo. Então, nós também temos que pensar como é que o nosso sistema fiscal é atraente de tal forma que não obrigue, não empurre as pessoas para fora, muito pelo contrário, convide-as para dentro do sistema. Muito bem. Eduardo Sengo, outro grande tema que alinhamos para esta análise tem que ver com o levantamento da força maior. Nada será como antes, digo, quando a Total tomou a decisão final de investimento e se desdobrou na implementação do projeto, as realidades agora são completamente diferentes. Está à espera que seja exatamente a mesma coisa, ou também concorda que tudo mudou e a configuração deste projeto terá que naturalmente mudar e começarmos a alimentar outro tipo de expectativas, diferentemente das expectativas iniciais? Não há dúvida que é uma grande notícia, mais uma, para Moçambique e para o mundo, pelo seu papel
estratégico que este projeto tem e todos esperavam, portanto, essa suspensão que tem que acabar no final do dia, esta força maior. Há condições que estão na mesa para ser colocadas, que foram colocadas para ser tratados, e não há dúvida que as coisas mudaram, o contexto mudou, e o dinheiro no tempo também muda, não é? Tem o seu valor. Não é? Se nós estamos a falar de um assunto há 4 anos atrás, hoje as coisas totalmente tanto alteraram. A paragem do projeto também não foi programada, isso temos que saber. Não tem sido programado, também tem os seus impactos. Quando é uma paragem programada, há medidas que são tomadas para evitar que hajam prejuízos ou minimizem os prejuízos. Numa situação em que não for, o exemplo não foi programado, há muitas perdas. Um dos exemplos, nós tanto tivemos a situação das empresas moçambicanas que, na altura da força maior, estavam para fornecer bens, tinham mercadorias, tinham contratos, tinham tudo isso, e ficaram de repente sem saber o que fazer. E tivemos que encetar negociações com a Total, e nesse processo foram acordados pagamentos para que fossem feitos. Portanto, isso também é um sinal claro de que não tem sido programado, há muita gente que foi afetada, não é? Há empresas que perderam, há outras que foram ressarcidas, há outras não. A Total também, não há dúvida que perdeu muito dinheiro nisto, tanto do ponto de vista da paragem, mas também depois de todo o processo de reforma e criação de condições de segurança em parceria com o governo de Moçambique, com o Estado moçambicano. Nós podemos esperar que vai ser o mesmo. A Total já deixou claro que quer ver o plano de desenvolvimento revisto. Eu acho que não é um grande mal ver esta questão da revisão do plano de desenvolvimento. Porque nós próprios moçambicanos temos questões, não é? E é uma oportunidade também. Então, vamos usar esta oportunidade, não é? Não vai ser um resultado final no qual a Moçambique leva tudo ou a Total leva tudo. Provavelmente, essa revisão pode permitir a partilha de benefícios e dos prejuízos, não é? Com os impactos, obviamente, tanto esperados. É preciso que, antes dessa revisão, as estruturas reguladoras possam fazer as análises necessárias junto de todo o processo, as tais auditorias, certificação dos custos. São 4,5 mil milhões? Para onde foram esses 4,5 mil milhões durante este período que são os custos que são levantados? As negociações que a Total encetou com todos os seus fornecedores, o que implicaram, do ponto de vista de controle de custos, de controle das perdas, não é? O que implicaram? Todos esses processos têm que ser analisados e ver o fato qual é o resultado líquido. Podemos nos perguntar, ok, a Total é uma empresa, teve perdas, custos por causa da paralisação e quer ser ressarcida, não é? Ok, está livre, está a reclamar, tudo isso está. Mas também há empresas que, devido à insegurança em Cabo Delgado, tiveram paragem. E essas empresas não foram ressarcidas em nada. E algumas dessas empresas, particularmente algumas empresas mineiras que eu conheço, pagam imposto ou são exigidas o pagamento de imposto de superfície pelo Estado, mesmo estando paradas, não é? É aí onde depois se coloca a questão. Justiça. Okay. Por que a Total é tratada desta forma? Porque estes não. Eu acho que não há de haver, não pode-se esperar 100% de ganhos para cada lado. É preciso olhar o processo como partilha. Pelo papel que este projeto tem para Moçambique, nós temos de entrar nos record books como deliver, como aqueles que entregam, aqueles que conseguem fazer as coisas acontecer. Então nós, de fato, temos interesse que isso aconteça. E a Total também sabe disso, quer explorar essa questão. E a Total não vai embora sem ganhar alguma coisa deste projeto, porque investiu dinheiro lá. Então todos temos interesse. Até que ponto é que Moçambique está preparado para se bater de frente e negociar aspectos justos junto desta revisão do plano de desenvolvimento? Os volumes de recursos movimentados, todos são movimentados fora de Moçambique.
podem dizer que sim, mas Moçambique perde muito com isso. O que é que perde? Perde por quê? Porque este dinheiro não dinamiza a nossa economia, embora sufoque do ponto de vista de importação, da dívida, entre outros aspectos. O outro não atrai a toda a economia circular à volta desse capital, não é? Porque estão acomodados nos seus países de origem. Que tal se nós agora... Revisão do plano de desenvolvimento. Tem isto, ganhas isto, mas nós queremos que o investimento todo é feito a partir de um banco aqui em Moçambique. Trabalha com um banco XX, esse banco vem abrir aqui a sua representação e faz as transações através de Moçambique. Isso tem implicações brutais sobre a economia, sobre o sistema financeiro. Portanto, é preciso ver... Todos que estão associados a este banco, a esta transação, onde vir em Moçambique, é investimento que vem a Moçambique. Então são ganhos que nós podemos ter ganhos indiretos de outra forma. Okay. O outro lado, obviamente, é o conteúdo local. Inicialmente eram 2,2, se é que se recorda, de $1.000 milhões, que era para conteúdo local. Desses, apenas menos que 200 milhões é que foram para empresas realmente moçambicanas, não é? Então, o que é que nós podemos trazer para esta revisão do plano de desenvolvimento para assegurar que este remanescente de cerca de $1.000 milhões de facto vai para empresas moçambicanas? São $1.000 milhões que podem vir em oportunidades para empresas moçambicanas em 2 anos. Só a injeção desse valor na economia moçambicana, não é? Então, vamos lá assumir 500 é metade, 500 milhões e tal. O crescimento acelera, a dívida, sob proporção do PIB, baixa. Isso leva à redução do rating, à melhoria do rating, à melhoria das perspectivas tanto do país e, inclusive, do custo de financiamento fora e dentro do país. Portanto, todos esses aspectos nós podemos consegui-los através dessa revisão do plano de desenvolvimento. Internamente, esteve a decorrer algum exercício de monitoria e também até de aprendizado que nos permita que, nesta altura de levantamento da Força Maior e a retoma do processo de implementação do projeto, estejamos em melhores condições de aproveitar as oportunidades devidas? Olha, em termos de tempo que nós percorremos, nós devíamos sim dizer que a experiência melhorou. Vamos lá olhar para as 2 componentes. O setor privado, sem dúvida que, desde que este processo começou, do gás, de indústria extrativa, hoje acumula uma melhor experiência do que tinha no princípio. Hoje temos mais empresas certificadas do que tínhamos antes, não é? Temos empresas moçambicanas que já sabem lidar, já aprenderam, já conhecem os parceiros, já conhecem as praças, não é? Já conhecem os fornecedores, todos esses já tiveram contato com isto. Então, nessa perspectiva, a experiência melhorou, mas o contexto econômico não permitiu que essas empresas moçambicanas se robustecessem do ponto de vista financeiro para lidar com esta indústria. Portanto, aí perdemos um pouco por causa do contexto econômico que não ajudou, de facto, que essas empresas crescessem desse lado. Mas a experiência, o know-how já é muito melhor hoje do que antes, não é? O outro lado é o setor público. O setor público também, diria que percorreu tem a mesma trajetória. Mas é incrível que, até hoje, continuamos a ter o mesmo problema, que é a certificação dos custos. Certificação de todas as transações que essa indústria faz. Tivemos na questão da Galp, né? A Galp levanta o que levanta, mas o cerne da questão é a certificação dos custos. Como é que se certifica que aquilo que a Galp diz ser verdade é de facto verdade, que depois abate a mais-valia? Como é que agora a Total diz que 4,5 mil milhões é o que aconteceu? De fato, como se certifica isso? Temos esta ideia, de facto. Não, este é um desafio. Acesso a essas informações que permitam validar esses números, não é? Que é uma indústria que é muito opaca, do ponto de vista de divulgação das informações. A Total vinha sinalizando este levantamento da Força Maior a partir da altura em que
inclusive anunciou publicamente que estava a renegociar os contratos com uma série de fornecedores internacionais, parte de toda a cadeia de valor destes projetos. Os anúncios foram públicos até aqui, inclusive nesse momento. Este fato não poderia nos ter despertado atenção e proatividade relativamente à percepção sobre o que é que realmente estará-se a passar e que vamos ter uma nova configuração da estrutura de custos. A Total sinalizava, inclusive, que estava a bater-se para redução dos custos. Pois, quer dizer, aqui talvez de forma pública, o que acontece é que a Total apresenta um número, o Estado não apresenta nenhum contranúmero. Então, logo se assume que o Estado talvez não tenha esse contranúmero, não é? Se o tivesse, estaria a ser apresentado. Então, se não apresenta um contranúmero, é como se não tivesse feito um trabalho de base, de análise, de auditoria, de certificação, para perceber, de fato, o que aconteceu durante este período, não é? É esse pressuposto que todo o público está a usar. E o governo está obrigado a ser mais transparente aqui mesmo, porque esta carta vazou, o governo deve obrigar as empresas a serem transparentes. A divulgação, eu entendo que a Total jogou, é uma cartada que está a jogar, para pressionar. E isso é para dizer o seguinte: está tudo nas mãos do governo. Neste momento. Este é um projeto, sem dúvida, estruturante, que traz, com todos os defeitos que possa vir a apresentar na sua configuração final, traz um conjunto de oportunidades, potencialmente. Olhemos para essas oportunidades e a forma como nós, eventualmente, tenhamos também aproveitado da força maior como um benefício, quer dizer, transformar uma crise numa oportunidade de nos organizarmos melhor para maximizar o aproveitamento desta grande oportunidade que é Moçambique LNG Project. Não há dúvida que é um projeto estruturante, transformador. Os impactos, há pouco tempo, só o fato de ter sido anunciado esta suspensão, os juros da dívida de Moçambique no mercado internacional caíram, não é? Ligeiramente, sinalizando a confiança, o crédito que a economia começa a ganhar, né? Relativamente àquilo que pode ser a sua perspectiva futura. E como eu disse, pode muito mais acontecer. Sendo isto, significa que se nós queremos de fato assegurar que as empresas moçambicanas possam fornecer, nós temos que desenvolver os serviços de cabotagem. Definitivamente, aqui abre-se uma oportunidade, temos de haver um mercado. E temos uma base logística que é Nacala, não é? Acredito eu que com melhores análises, com especialistas, tudo, podemos sim desenvolver capacidade através de Nacala para fornecer o projeto. Eduardo, muito obrigado por estas opiniões, análises relativamente a estes dois grandes temas e conto consigo numa próxima oportunidade. Obrigado. Fizemos assim este apontamento analítico aqui no Semanário Econômico. Você está com o Semanário Econômico. E desta forma damos por integralmente realizada a presente edição do Semanário Econômico e espero e acredito que tenha nos acompanhado com especial atenção, por isso mesmo estamos gratos por essa particularidade que nos dispensou e aceito que renovemos o convite para que dentro de uma semana, sensivelmente, quinta-feira, quando forem 22 horas, neste seu canal de eleição que é STV Notícias, estejamos juntos para mais uma atualização informativa e econômica aqui no Semanário Econômico. Tenha uma boa noite.
passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.